loucura que está acontecendo. É por isso que a gente está vendo tantos clubes aí quebrados, o próprio Corinthians mesmo. Todo mundo acha que é só em relação ao estádio. Eu vou falar, se você pegar o estádio do Corinthians, a dívida não dá 1 bilhão. O Corinthians conquistou uma importante vitória fora de casa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, superando o Palmeiras por 1-0. Este resultado é significativo, pois o Corinthians não vencia o Palmeiras no Allianz Parque desde 2019 e quebrou uma invencibilidade de 29 jogos do rival em casa no estadual. O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto, após uma jogada destacada de Depay, que também teve um desempenho elogiado. A defesa do Corinthians, criticada durante a temporada, se destacou, com Hugo Souza fazendo defesas importantes. Vinha de uma eliminação na pré-Libertadores, enfrenta agora a pressão de decidir o título em Itaquera, onde o Corinthians pode conquistar seu primeiro título em 6 anos. A partida de volta será crucial, pois o Corinthians joga pelo empate e pode até perder por uma diferença de 1 gol e levar a sua decisão para os pênaltis. A eficiência do Corinthians foi notável, enquanto o Palmeiras teve várias oportunidades, mas não conseguiu converter. A expectativa é alta para o próximo confronto, onde o Corinthians busca encerrar um jejum de títulos. Que vitória do Corinthians fora de casa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. É um Corinthians que teve a melhor campanha do campeonato. É um Corinthians que chegou nesse jogo muito pressionado pela eliminação na pré-Libertadores. E um Corinthians que, com seus 2 principais nomes, o Garro também tá ali, né? 2 dos 3 principais nomes, Yuri Alberto e Depay, o Corinthians encontrou a vitória na casa do seu maior rival. A situação do Palmeiras fica muito complicada. Vai decidir o título paulista em Itaquera, na casa do Corinthians. O Corinthians podendo aí chegar ao título depois de 6 anos. O Corinthians não é campeão. Há 6 anos que o clube não conquista um título. E um dado que eu quero até ler aqui para não errar. O Palmeiras teve agora interrompido um período de 29 jogos de invencibilidade no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Olha isso, desde 2021 que o Palmeiras não perdia no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. 4 anos. 4 anos foi a última derrota, 4 anos do Palmeiras dentro da sua casa no Campeonato Paulista. 29 jogos tinha de vencibilidade, 23 vitórias e 6 empates. Era a sequência maior sem derrotas pelo estadual na Arena. Ou seja, olha o tamanho do feito do Corinthians hoje. Um Corinthians que, com um belo gol do Yuri Alberto, bela jogada do Depay, né? O Depay que também chegou meio questionado. Nos jogos mais importantes que foram pela pré-Libertadores, ele não se destacou. Vale, não vale o investimento? E o Depay faz uma bela jogada. O Yuri Alberto faz um belo gol. E outra, hein? Tem que chamar atenção pro Hugo Souza, tá? O Hugo Souza fez mais uma grande partida pelo Corinthians. Tô feliz, o Corinthians, né? Você deu aí o histórico todo do Palmeiras desde 2021, né? Que o Palmeiras não perde dentro do Campeonato Paulista, né, mano? Dentro de casa? Não, dentro do Allianz Parque pelo Paulista. Palmeiras não perdia desde 21 no Paulista. Corinthians não vencia o Palmeiras no Allianz Parque desde 2019, quando o Corinthians foi campeão paulista a última vez, né? E de novo o Palmeiras perde o primeiro jogo da final, como foi nas últimas 3 finais, só com a diferença que dessa vez perdeu na sua casa o Palmeiras. Então é uma vantagem boa para decidir Itaquera, só no dia 27, né? Não é fácil, como vocês falaram, não é fácil bater esse Palmeiras aí com tantas contratações, uma equipe cara, que ainda falta até o Paulinho nesse plantel que não deve jogar as finais, né? Quer dizer, o Vitor Roque, todo mundo fez um feito, o único chute a gol do Yuri Alberto, né? Também a única jogada boa para mim também do Depay. Hoje, a defesa do Corinthians sobressaiu, né? A defesa do Corinthians que tomou gol em quase todos os jogos da temporada, né? Se portou muito bem, o Gustavo Henrique jogando muito, o Félix Torres também ali errou em uma bola na saída, mas na bola parada
muito bem. Quer dizer, foi um time que não atacou tanto, fez o gol, soube se defender, mas se falar que está em aberto, tá. Para mim, agora 60-40, porque o Corinthians joga pelo empate, até mesmo uma derrota com um gol de diferença leva ao pênalti, né? Então, é de comemorar sim, pelo que foi a semana, né? Veio de uma eliminação da Libertadores, mas em termos de Campeonato Paulista, aí tá numa final depois de 5 anos, né? Chegando de novo a uma final de estadual. Mas tem que comemorar muito mesmo, cara. Tem que comemorar. Porque a gente está falando de uma vitória diante de um dos principais times do Brasil hoje, que rarissimamente perde dentro da sua casa, tá? Porque os números do Palmeiras no Allianz Parque, até o Mauro Betting vai poder trazer agora, que ele tem aí uma enciclopédia de Palmeiras. Não deve ser só isso. Eu sei que há 29 jogos que eles não perdiam pelo Paulista no Allianz Parque. E o Corinthians quebra esse tabu. O Corinthians vai confiante para o jogo da volta e vinha muito pressionado para esse jogo por causa da eliminação na pré-Libertadores. Agora, tem outra coisa, Mauro Betting, que o Vampeta chamou atenção para a defesa do Corinthians. E foi uma das coisas que eu mais também estava até chamando a atenção com a Lívia, a gente assistindo ao jogo, né? Porque eu falava, cara, hoje a defesa do Corinthians está bem. E olha os números com os quais a defesa do Corinthians chegou nesse jogo. O Corinthians, ele tem a parte defensiva como seu ponto fraco na temporada. São mais gols sofridos do que jogos. 20 gols em 18 partidas o Corinthians tinha sofrido. Chegou essa defesa muito criticada e fez um belo jogo. Mas tem uma coisa também, né, Mauro Betting? O Hugo Souza, de novo, apareceu. Porque as bolas chegaram no gol do Hugo também. Mas ele fez pelo menos 2 grandes defesas. É isso, Pilhado. Beijo pra você, um beijão pra Lívia também, pra todo mundo que tá aqui na Jovem Pan com a gente no Canelada. E quando a coisa é boa, dá tudo muito certo, né? No segundo tempo, a defesa do Corinthians rateou um pouquinho, mas as cabeçadas do Palmeiras ganhou quase todas e iam pra fora, então a bola não rolou. Quando chegou na meta, o Hugo foi muito bem. Quando não foi, o Mateuzinho salvou a melhor oportunidade do Palmeiras ainda na primeira etapa. E quando a fase é boa, o Hugo, mais uma boa jogada do Esteban, que de novo foi o melhor palmeirense, não foi do nível absurdo dele, mas foi o melhor palmeirense. O Esteban chutou de fora da área na segunda etapa, o Hugo fez foi um frango não consumado, ele atrapalhou tudo, defendeu a bola, foi para trás, até parecia pela imagem da televisão que o Palmeiras tinha empatado naquele momento, e na única falha do Hugo a bola não entrou, acabou salvando, o que é mais importante, claro. E o Corinthians na única chegada chegou num belo gol, desde o desarme do Gustavo Henrique, a bola por elevação tocando pro Carrilho, o Carrilho que foi o melhor corintiano e o Vampeta já destacava isso na transmissão do nosso Nilson César, toca pro Memphis, o Memphis veio pela esquerda, na única jogada do Memphis, consegue bonito aí uma belíssima assistência. É até discutível se assistência, porque o Yuri domina, vai pra cima do bom, Mikael passa e bate indefensável, inapelável no contrapé do Everton. Mas dá pra dizer que foi uma jogadaça. A maneira como o Memphis acha o Yuri foi muito bonita em toda a jogada. Não é até macho, não. É 1,5 milhão a mais na conta. Isso não é pouca coisa. Você pode virar, não é exatamente assistência, porque é uma grana a mais, mas se não for agora, pode ser, evidentemente. Não quer saber daqui a 11 dias. Que é o ovo, exatamente. Se daqui a 11 dias, na outra quinta-feira, na Neoquímica Arena, teremos, evidentemente, uma assistência e teremos mais um jogaço. Aliás, teremos um jogaço que hoje a gente não viu. Mais um jogo em que o Palmeiras, nas últimas 4 decisões, não foi bem. Aliás, 5, né? Se você pegar lá em 2021, quando o São Paulo acabaria campeão paulista no Morumbi, o time do Crespo, o Palmeiras do Abel, de novo, não fez um bom jogo decisivo. Se vai virar como 22, 23, 24, não sei. Em casa ele virou e agora ele jogou a primeira em casa. Não conseguiu virar quando perdeu pro São Paulo 2-0 lá na final de 2021. E agora tem todo esse tempo para os jogadores irem para a data FIFA, tem vírus FIFA, mas para o caso corintiano, além do espetacular resultado que o Corinthians não conseguia, havia 10 derbys, desde 2019 o Corinthians não venceu no Allianz Parque, é a primeira vez que o Palmeiras do Abel perde na sua casa contra o seu maior rival, o Corinthians, e o Timão foi buscar um excelente resultado, melhor que a atuação corintiana, não foi um bom jogo, primeiro tempo não foi bom, o Palmeiras um pouquinho melhor, na segunda etapa o Palmeiras começava melhor, toma o gol, demora a acordar e a última grande chance do Palmeiras vai ser com o Esteban, nessa infelicidade do Hugo, que acabou sendo muito feliz, ou teve sorte ao espalmar de qualquer jeito a bola pelo bilionésimo escanteio do Palmeiras na partida. O Palmeiras depois não criou mais nada, com
até o final, mesmo entrando o Flaco Lopes, Felipe Anderson, muita gente, o Corinthians chamando o Palmeiras vindo pouco, criando pouco, e se teve, pelas minhas contas, que costumam ser um pouquinho mais generosas, eu sou um pouquinho mais, talvez, animado com oportunidades de gols para as duas equipes em relação a quem faz a conta mais correta, que é o Opta, o SofaScore, enfim, eu vi 8 chances de gol para o Palmeiras, não grandes chances, mas 8 oportunidades de gol para o Palmeiras, uma só para o Corinthians uma eficiência absurda, Nack chegou, fez um belo gol no segundo tempo, o Palmeiras chegou várias vezes, não fez. Isso também é futebol, achei a arbitragem do Klaus muito boa, também nenhum lance polêmico, ninguém vai poder falar de Palmeiras e Corinthians, de cartão, de falta, de pênalti, porque não tivemos esses lances, e o Corinthians foi mais feliz, consegue uma gigantesca vantagem, mas ainda não definitiva, porque o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras vinha tendo mais futebol, mas é evidente que na Neoquímica Arena o Corinthians pode consagrar-se como mais uma vez campeão, como não é desde 2019. E para o Palmeiras fica o alento de ser o time da virada, embora agora jogando fora de casa, e talvez devolver o que aconteceu no Paulista de 2018, aquele polêmico Paulistinha da arbitragem com o VAR Jabuticaba, independente se foi ou não foi pênalti do Ralf e do Dudu, obviamente teve mesmo uma interferência externa do Dionísio Roberto Domingos, mandando pro representante, que depois durante 10 minutos passou pro outro, aquela confusão toda, e o Corinthians venceu o Palmeiras dos pênaltis no Allianz Parque. O Palmeiras vai tentar fazer o Corinthians fez em 2018, reverter o resultado vencendo e tentando levar para os pênaltis, se possível até, aí fala um pouquinho o Palmeiras que não vá para os pênaltis, que os pênaltis são aquelas coisas, e a gente vai ter mais um grande jogo, ou pelo menos dessa vez pilhado, um jogo muito melhor do que esse que não aconteceu tão bom, mas com resultado espetacular, histórico para o Timão contra o Palmeiras no Allianz Parque. Agora, o Mauro Betti, o Flávio Prado, ele levantou, aqui um número interessante. Foram 8 finalizações com perigo ali de gol do Palmeiras contra uma do Corinthians. Que, Mauro? Isso, só para deixar claro, Pilhado, só para, assim, pelo meu critério, às vezes até não é nenhuma finalização, a bola que passa correndo, para mim são 8 chances do Palmeiras, apenas uma do Corinthians. E o Corinthians, claro, nessa que fez, conseguiu esse grande resultado no Allianz Parque. Então, foram 8 chances aí do Palmeiras contra uma do Corinthians. É o que chama atenção, Flávio. Além da eficiência do Corinthians, a falta de eficiência do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve algumas chances claras, as principais foram a do Veiga, no primeiro tempo, sempre jogada do Estevão, É impressionante. O Estevão faz uma bela jogada ali pela lateral, deixa o Veiga numa situação maravilhosa, ele chuta e o Mateuzinho salva ali quase que na linha do gol. E a outra no Vitor Roque, na jogada ensaiada. O Vitor Roque até finaliza bem, mas o Hugo faz uma bela defesa. Agora, um Palmeiras que não foi eficiente e um Corinthians que foi exageradamente eficiente. E outra, Flávio Prado? Você que gosta de zoar tanto o Corinthians, hoje o Corinthians quebrou um baita tabu aí do Palmeiras, ó. Hoje você tem que elogiar. 29 jogos que o Palmeiras não perdia na sua casa pelo Campeonato Paulista. E o Corinthians acabou com esse tabu. Faz sinalzinho mesmo, faz cabecinha assim, concordando, porque hoje tem que elogiar, Flávio Prado. Querido amigo, muito boa noite. O jogo de hoje foi final do Campeonato Paulista, Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista, como eu falo sempre. Muito especialidade da casa. O que ele não é especializado em Libertadores, ele é em Campeonato Paulista. Ele é o maior campeão paulista. Ele é, nesse tipo de campeonato, tanto que eu falei aqui no Canelada, que ele era favorito ao título. Você falou há muito tempo, aliás. Ele é favorito ao título. No Libertadores é outra coisa, uma outra, não tem nada a ver. Agora, no Campeonato Paulista, ele é terrível. Eu acho que ele abriu uma vantagem muito grande. Achava que hoje ele não iria ganhar o jogo, teria que decidir em casa, mas ganhou o jogo, conseguiu, deu tudo certo e leva uma vantagem gigantesca. Na verdade, o Campeonato Paulista do Corinthians foi melhor que o do Palmeiras. Se ele for o campeão, vai ser justo que seja. Ele se enroscou inteiro quando entrou naquela disputa de Libertadores e tal, mas o Corinthians já é bem, ele terminou o ano bem, começou o ano bem, fez o primeiro lugar do geral e bem, com bastante folga. O Palmeiras demorou um pouquinho até para chegar à classificação. Então, normal. Acho que, embora, claro, hoje o Palmeiras merecesse até um resultado melhor, mas como um todo, como campeonato, o Corinthians sair na frente da decisão é o mais natural possível. E está muito dentro da especialidade da casa. Eu vou só te interromper rapidinho pra gente voltar pro ar aqui na Rádio Jovem Pan. Em 2 segundinhos a gente tá voltando. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado falando que agora o Corinthians está numa situação com uma vantagem enorme, Flávio?
tá com a vantagem de 1 gol e ainda vai jogar na sua casa a partida decisiva. Ele vai poder jogar no contra-ataque, o que é consideravelmente bom. É bom isso. O Vampeta lembrou. Pode até perder, que ainda pode decidir nos pênaltis e ganhar. Então, realmente é uma vantagem muito grande, mas principalmente o Corinthians esquece Libertadores, que aí é uma coisa que mexe muito com o emocional da torcida, do time e tal. Libertadores à parte, o Corinthians tem jogado melhor que o Palmeiras. O Paulista dele foi melhor que o do Palmeiras. O final de ano dele foi melhor que o do Palmeiras. Então, tá dentro, tá dentro do esperado. O time que merece ser campeão, fez o melhor campeonato, foi o Corinthians. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Não, mas é o normal, é o justo. Ele ser o campeão porque ele foi melhor durante todo o campeonato. E o Palmeiras tá montando o time, tá fazendo um processo de troca de jogadores, tá remontando o time. E está com dificuldades. Era de se esperar isso, mas desde o meio do ano passado o time está tentando fazer essa mudança, era gradativo, mas a verdade é que o Palmeiras já no ano passado não jogou bem e esse ano começa de novo oscilante. Não fez um ano até agora que convença ninguém. E o Corinthians não. O Corinthians, depois da chegada do Depay, ele consegue ganhar uma cara de time. Então é justo que o Depay ganhe todas essas... Se ele ganhar, eu considerei assistência, ele vai ganhar 1,5 milhão. E se o Corinthians for campeão, mais 5 milhões de reais. Tá tudo no contrato bonitinho lá. Tá tudo certo. Ele mudou a cara do time mesmo. Não, mas calma aí. Eu vou querer tirar 2 coisas limpas com você. Você quer me dizer que é justo o cara ganhar 4 milhões e 700... PH, vai me passando a regressiva, a gente já voltou. Né? Agora, você quer me dizer que é justo o cara ganhar 4 milhões e 700 mil se o time todo for campeão paulista? A premiação do Paulista é 5 milhões, pô. A premiação do Paulista é 5 milhões, eu até reconheço. Tem que dar uma moral pro Depay, ele mudou esse time do Corinthians, mas não é justo. Lógico que é justo. Não é justo. Tá no contrato. Ué, o Corinthians aceitou, tá no contrato. O contrato não se discute. O Corinthians... Tá bom, mas é um contrato burro por parte do Corinthians. Aí já é problema do Corinthians, mas ele merece receber. Ele tá fazendo a parte dele, botou no contrato. Se ele fizesse 20 assistências, ganhava 1,5 milhão. Fez 20 assistências, 1,5 milhão. For campeão, seja qual for o campeonato, 5 milhões. É justo que ele receba. Tá no contrato, acabou. Eu não discuto o contrato. O Corinthians deveria ter feito, aí já é problema do Corinthians. Aí os dirigentes têm que se explicar. Mas é justo sim, claro que sim. Tá no contrato. Injusto é não pagar. Assinou, tá feito, não tem o que discutir, não. Agora, vamos lá, velho Vamp. Isso é importante a gente deixar claro aqui. O Corinthians, sendo campeão paulista, o Corinthians ganha uma premiação de 5 milhões de reais. Por sinal que campeonato mequetrefe, o campeonato carioca, não tem nem premiação para campeão, tá? O Flamengo não vai ganhar nada pelo título carioca. Agora, o Corinthians, se ele for campeão paulista, velho Vamp, vai ganhar 5 milhões de reais. O Depay tá lá no contrato dele, que se ele conquistasse o título pelo Corinthians, ele iria ganhar 4 milhões e 700 e poucos mil. Ou seja, ele já ganharia aí o prêmio todo do Corinthians. Além disso, o Vamp, ele participou de um gol novamente. Ele deu uma assistência hoje de novo. E só faltava essa assistência para ele chegar a 20 participações em gols. O que acontece? A cada 10 participações em gols, ele tem um bônus de 1.570.000 reais. Ou seja, o Depay só hoje já ganhou 1.570.000. E se o Corinthians for campeão, vai ganhar quase a premiação inteira do clube, Vamp. 300 mil a menos. Merece ou o Corinthians fez loucura? E outra, o Flávio disse que hoje o Corinthians joga um futebol melhor que o do Palmeiras. Você concorda? No jogo eu não achei. Mas você acha que na temporada o futebol do Corinthians é melhor que o do Palmeiras? O Corinthians teve mais jogos na temporada porque o Corinthians está na pré-Libertadores, né? Estava na pré-Libertadores. Teve aí 4 jogos a mais em relação ao Palmeiras, né? Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians teve a melhor campanha. O Palmeiras chegou ali a beirar até com uma campanha boa, só perdeu um jogo dentro do Paulista, que foi contra o Novo Horizontino. Ficou até ameaçado de não classificar dentro do seu grupo, porque o grupo que o Palmeiras estava, todo mundo somou bastante pontos, né? O Palmeiras ficou ameaçado ali. O Corinthians teve 4 jogos a mais pela pré-Libertadores. Fez a melhor campanha, só perdeu um jogo, né, no Campeonato Paulista, que foi diante da equipe do São Paulo.
né, essa parte aí de competição, né? Por isso que leva a vantagem de decidir Itaquera. Em relação ao Depay, né, nada contra, justo, cada um tem o seu staff, tem quem cuida da sua carreira, não só o Depay, como todos os atletas que tem no Corinthians, cada um faz o seu contrato como quiser. O que muito me admira é a instituição e quem está no poder no momento, governando, aceitar. Como foi o caso do Mano Menezes, eu não estou falando nada contra o Mano Menezes, cada um com o seu contrato. O Mano Menezes estava parado, uma rescisão de 10 milhões. Mas aí foi o Duílio que fez o Duílio, não, aí, quando o Augusto ganhou. Aí foi trairagem. Aí foi trairagem. Agora sim, peraí, quando eu contrato qualquer atleta, Flávio, se eu contratei o Depay, ou o Romero, ou o moleque que tá subindo do Júnior aí, o Bidon, eu contrato para jogar. Então, quer dizer, você paga um salário de 3 milhões pro cara ir treinar. Aqui, ó, tem 3 milhões para todo dia tá aqui no sem treinamento, você só treina. Agora, se você jogar e der um passe, você vai ter mais 1 milhão. Se você fizer um Bateu gol... um arremesso lateral. Aí, vamos supor que o Depay falou assim, ó, eu não vou... Não precisa se lesionar, não. Eu não quero jogar. É 3 milhões todo mês. Ah, mas se eu jogar, eu tenho mais 1,5 milhão. Se eu posso ter mais 2. Se um lateral direito bater um lateral, tem direito a mais 300. Se um zagueiro fizer uma falta, ó, eu vou jogar. Mas se eu não fizer uma falta, eu vou ganhar mais. Se eu fizer... Pô, isso é loucura que tá acontecendo. É por isso que a gente tá vendo tantos clubes aí quebrados, o próprio Corinthians mesmo. Todo mundo acha que é só em relação ao estádio. Eu vou falar, se você pegar o estádio do Corinthians, a dívida não dá 1 bilhão. Essas outras coisas que levam o Corinthians a ter uma dívida de quase 2,5 bilhões, né? O cara que tá lá de cá, no escritório, que cuida da casa, até 1.000 maravilhas. Ó, o Depay pode jogar ali, ó, que nem o Depay. Hoje, deu passe pro Roberto. Como o Mauro falou, o Roberto teve que cortar 2, 3. Não. O passe eu dei, irmão, pra ele. Terminou em gol. Pode botar aqui mais 1,5 milhão. Se eu ser campeão, eu contrato o cara pra quê? Ó, vou te contratar, sabe pra quê? Pra perder. Vou te contratar pra gente perder. Ah, não, mas se eu for campeão, eu quero 5 milhões. Quando você monta um plantel, principalmente um plantel caro como é o do Corinthians, tá entre as 5 folhas mais caras do país, é pra conquistar título. É pra premiação de final, você tem. Você tem. Agora assim, não, mas se eu ganhar, eu vou abocanhar 5 milhões. Quando você tem a premiação de títulos, Flávio, é o valor que divide pro plantel todo. Deve ter o valor dele. Ele deve entrar na premiação deve ter também. Da premiação também. Dele por fora e mais a premiação. Então, assim... Que também é justo, tá tudo certo. Não, tô falando da parte do Depay. Claro. Pô, eu queria estar jogando agora, por isso que os caras falam assim... Não, ele não vinha, ele falou... Os caras vão ter saudade de jogar? Nem fudendo, eu tenho saudade do salário. Só isso. Não, mas ó... Eu concordo muito com o Vamp, tá, gente? É a mesma coisa. O Thiago, o Mauro Betting, Flávio, vocês têm esse salário aqui. Se você não gaguejar no ar, tu ganha um extra. Se você der audiência, tu ganha um extra. Então a gente tá aqui pra quê? Ah, é meio loucura isso, cara. Cada participação que o cara tem num gol vai contar pro cara ganhar a cada 10 1.570.000. Tipo, é um acordo de bosta do clube, na minha opinião. Eu concordo com o Vamp. Tu já tá pagando um salário de mais de 3 milhões pro cara. Só pra treinar. Não basta? Ô, Tico, isso aí é pra treinar. Não é pra jogar. Ô, Thiago, isso aí começou com um cara de extrema responsabilidade, mas era muito diferente, chamado Paulo Nobre. Paulo Nobre chega no Palmeiras e fala assim, ó, eu vou pagar salário baixo e vou dar por mérito valores altos. Então o salário era um salário padrão. O Mauro deve ter mais detalhes até disso. E aí, conforme você atingia a meta, você ganhava valores altos. Então você ganhava pouco para treinar. E ganhava muito se ganhasse. Eram metas que sendo atingidas. O Palmeiras fez isso no começo, deu muito certo. Aí o pessoal que dirige a carreira dos atletas começou a não gostar dessa história. Não. Assim não dá, não sei o que e tal. E aí a coisa parou, o Palmeiras estipulou salários e acabou com essas premiações essas. No caso do Corinthians, o Corinthians paga alto e ainda dá muito dinheiro por metro. Mas o Depay não tem nada com isso. Assinou, topou, tem que pagar.